Olá, bem-vindos! Alguma vez já bateu aquela sensação de que a vida de fé deveria ter, sei lá, mais poder, mais vitória de verdade? Pois bem, nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia central do nosso material de base: como ir além da simples sobrevivência espiritual e entrar numa vida de conquista real. Essa pergunta aqui na tela, ela pega em cheio, né? É um sentimento muito comum. A pessoa sabe que a salvação eterna está garantida, mas a vida aqui no dia a dia parece que patina, sabe? Fica meio estagnada, sem força. E o material que a gente está analisando hoje identifica isso como um problema fundamental que precisa ser resolvido. Tá, mas como é que se sai dessa estagnação? A fonte que a gente estuda hoje nos dá uma chave poderosa para isso. Ela explora duas realidades espirituais que são bem diferentes uma da outra e faz isso usando uma única e fascinante história lá do Antigo Testamento. E aqui a gente entra no coração da nossa análise, a história de Moisés e as duas rochas no deserto. O que a fonte nos mostra é que esses dois eventos não são só incidentes históricos, sabe? Eles funcionam como um mapa para duas formas completamente diferentes de se relacionar com o poder de Deus. E esse é o ponto-chave. A jornada do povo de Israel acaba servindo como modelo para a nossa jornada espiritual pessoal. É sobre fazer essa transição, sair de uma vida que só sobrevive às dificuldades e passar para uma vida que ativamente conquista novos territórios. Vamos começar então pela primeira fase, a rocha ferida. Esse evento que aconteceu lá em Horebe é um símbolo muito forte da salvação. É o ponto de partida, né? O começo indispensável para toda a vida de fé. Tenta imaginar a cena. O povo está morrendo de sede no meio do deserto. É um momento de crise total, de desespero. E aí a ordem de Deus para Moisés é muito específica e bem dramática. Fira a rocha. O material que a gente analisa identifica esse ato como uma figura da cruz, onde Cristo seria ferido por nós. E o resultado? Água. Água que salva da morte. O conceito teológico mais importante aqui é o de remissão. Pensa nisso como o efeito jurídico da cruz. A dívida do pecado é cancelada, a ofensa é perdoada. Sem isso, absolutamente nada mais é possível. É a base de tudo. E como a gente vê aqui, as conquistas que vêm com essa primeira experiência são gigantescas, né? Redenção, justificação, acesso a Deus, paz, tudo isso garante o destino eterno. Mas, e este é o ponto crucial da nossa análise, isso tudo é o alicerce, não o edifício inteiro. E aqui está a grande limitação que a fonte aponta. Viver só na realidade da rocha ferida resolve o problema da penalidade futura do pecado. Ok, mas muitas vezes não quebra o poder do pecado e da derrota na vida diária. Leva à sobrevivência, mas não necessariamente à conquista. Agora, vamos avançar 40 anos nessa história para chegar na segunda fase. Num lugar chamado Cádiz, um novo jeito de fazer as coisas é apresentado. E olha, isso muda completamente o jogo. A crise é a mesma, o povo está com sede de novo. Só que a ordem de Deus é radicalmente diferente. Não é mais fira, mas fale a rocha. Essa simples mudança de verbo representa uma realidade espiritual totalmente nova, uma que libera o que o nosso material chama de água da ressurreição. Mas por que essa mudança tão drástica? A teologia por trás disso é muito profunda. A rocha, que é um símbolo de Cristo, já tinha sido ferida lá na cruz, um sacrifício feito uma vez por todas. Então, ferir a rocha de novo seria simbolicamente dizer que aquele primeiro sacrifício não foi suficiente, entende? Essa segunda realidade funciona com um tipo diferente de poder, que no grego se chama dinamis. É a palavra que deu origem à dinamite. É um poder ativo, explosivo, transformador, que está ligado diretamente à ressurreição e se manifesta como a unção do Espírito Santo. É o poder para a vitória. Ok, mas e o que acontece quando a gente não faz essa transição? A falha em passar da rocha ferida para a rocha falada tem consequências bem práticas e severas, como a gente vê no erro trágico que Moisés cometeu. Moisés, frustrado com o povo, desobedece. Em vez de falar, ele vai lá e fere a rocha de novo. A consequência foi imediata e, devastadora. Ele perdeu o direito de liderar o povo para sua herança, a terra prometida. Ele ficou preso no paradigma da sobrevivência, bem na porta da conquista. E essa comparação ilustra a diferença de um jeito brilhante. Moisés, o líder da salvação, tira o povo do Egito, da escravidão. Mas é Josué que, aliás, tem o mesmo nome de Jesus em hebraico, que representa o poder da ressurreição. É ele quem leva o povo para dentro da herança. Esse quadro aqui resume de forma incrível as diferenças práticas. Pensa só.
A identidade que se manifesta é a de um réu absolvido ou a de um filho herdeiro e rei? A oração é só uma súplica por misericórdia ou se torna um decreto de fé, de autoridade? A experiência do dia a dia é uma luta defensiva contra a culpa ou é um avanço, uma ofensiva contra as trevas? E a atitude na crise é de resignação ou de ousadia para ver um milagre acontecer? Tudo isso nos leva a uma conclusão muito clara. Existe um chamado para a gente avançar, para ir para um novo nível de vida espiritual. Olha só as conquistas disponíveis na realidade da ressurreição. São de outra ordem. É ter domínio sobre o pecado, não apenas o perdão. É ter autoridade para governar nas circunstâncias, uma resiliência sobrenatural e, finalmente, eficácia para transformar o mundo à nossa volta. Se tivesse uma frase para resumir essa análise toda, seria esta aqui. A salvação, que é a experiência da rocha ferida, é o fundamento. É essencial, indispensável, mas não foi feita para ser o teto. A ressurreição, o poder da rocha falada, é a capacidade que nos é dada para construir e conquistar em cima desse fundamento. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta bem provocativa e pessoal, que é um convite para a gente refletir sobre a nossa própria prática espiritual. A fé que se vive hoje, ela está presa no passado, tentando conseguir pela força o que já foi dado? Ou ela já avançou para operar com a autoridade da palavra, liberando o poder da ressurreição? Fica aí a reflexão.